Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos na presença do Senhor e felizes também de poder cultuar junto com nossos irmãos aqui em Candelária. Convido a igreja para que abramos nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Neemias, depois de Esdras, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Enquanto vocês estão abrindo, eu quero agradecer a Deus por ter a oportunidade de visitar hoje esse pastoral de família. Feliz de estar aqui também. Primeira vez que eu venho aqui nessa congregação tão bonita. Eu andei aqui nos corredores, mas entrar aqui no templo, cultuar a Deus aqui, eu não tinha tido a oportunidade ainda. Estou muito feliz juntamente com a minha família. Graças a Deus. Quantos encontraram? A minha versão é a NAA, Nova Almeida atualizada, tá certo? Então, mas dá para entender muito bem. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando eu ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje te faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos meus pecados, dos filhos de Israel, dos pecados dos filhos de Israel, os que temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teus servos. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos, pela porção da palavra de Deus que foi lida. Nós estaremos orando mais uma vez. E nesta oração, nós estamos na semana da oração pelo ano da colheita, não é? Nós estamos em oração durante esta semana,
e a partir de sábado nós estaremos no trabalho de evangelização. Isso faz parte do cronograma da igreja para este ano de 2025. Esta semana de oração, de segunda até o sábado, até a sexta, e no sábado começam os mutirões evangelísticos, os trabalhos de evangelização, até o domingo seguinte. E nós estaremos durante esta semana em oração, em todos os trabalhos, nos trabalhos de ensaio, de reuniões, sempre estamos fazendo orações pelo ano da colheita, para que o Senhor não somente abençoe o planejamento, aquilo que foi planejado, mas toda a execução, todos aqueles que estão envolvidos neste grande projeto. Vamos estar orando pelos enfermos, pelos que estão viajando, pelos que estão distanciados dos caminhos do Senhor, para que o Senhor traga-os de volta, e não esqueçamos de orar pela salvação dos perdidos, para que Deus chegue com salvação na vida destas pessoas, em especial dos nossos familiares, para que Deus tenha misericórdia. Quero convidar o presbítero João Ribeiro para fazer esta oração ao Senhor. Nós cumprimentamos os amados irmãos com a paz do Senhor. Quem necessita mais de oração? Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por estarmos, Senhor, neste dia reunidos na tua casa em teu nome, para aprendermos de ti, da tua palavra, Senhor, para tributarmos louvores, como já tem acontecido, Senhor, tributando louvores congregacionais, juntamente com as servas de Deus, e agora, Senhor, ouvimos a tua palavra e somos gratos pelo exemplo, Senhor, de Neemias, exemplo, Senhor, de homem de oração, Senhor, que intercedeu em favor do seu povo. E neste momento, Senhor, também intercedemos, Senhor, a Ti, Senhor, apresentando a Ti, Senhor, este trabalho, Senhor, do ano da colheita, Senhor, em que a Tua igreja se apresenta diante de Ti para, Senhor, se preparar, Senhor, se abastecer e levar porções para aqueles que não têm nada para si, Senhor, a exemplo, Senhor, do povo de Deus ali na restauração de Jerusalém, Senhor, que o Senhor possa capacitar cada um dos teus servos, Senhor, não apenas aqueles que estão na frente, Senhor, do departamento de missões, os agentes de missões, mas toda a igreja do Senhor, para que possam, Senhor, com força, com graça, com sabedoria, com direção, orientação do teu Espírito Santo, levarem porções, Senhor, da tua palavra, àqueles que não têm nada para si, e assim, Senhor, salva os familiares, queridos, nossos, Senhor, que estão carentes de uma palavra de salvação, de libertação, de transformação de vida, nossos vizinhos, nossos amigos, colegas de trabalho, de escola, de universidade, Senhor, também a comunidade, Senhor, do bairro, para que o Senhor possa estender a sua mão de bondade, e assim, Senhor, a tua palavra tenha pleno êxito, Senhor, e possa, Senhor, alcançar vidas, que o Senhor possa mandar obreiros para a sua seara, Senhor, para que haja colheita abundante, para a honra e glória do teu santo nome. É assim, Senhor, nós te pedimos estas bênçãos e já te somos gratos, Senhor, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito bem, ouviremos o conjunto da comissão de visitas. Canta hoje? Ou não está na escala? Canta? Canta? Muito bem. Comissão de visita, louvando o nome de Jesus. As crianças têm ensaio hoje? Tem não, né? Muito bem. Comissão de visita e saúde da igreja com a paz do Senhor.
O
Glória a Deus. Nosso Deus é grande, não é, irmãos? Meus queridos irmãos, queremos com alegria apresentar os nossos visitantes esta noite, não é? Temos a alegria de apresentar o presbítero Alex Douglas. O presbítero Alex foi nosso copastor ali em Parque dos Eucaliptos, não é? Durante um tempo. Depois foi para Mossoró. Ali está sua esposa, irmã Keila, gostaria de ficar de pé, seu filho Arthur, muito bem. Ainda conosco, nossa irmã Milka, não é? E mais alguém que o acompanha, fiquem de pé. Muito bem, é uma alegria tê-los aqui. Mais alguém nos visita esta noite, que está no corpo da igreja? Muito bem, aqui está esta jovem, muito bem. A igreja quer saudar os nossos irmãos bem-vindos, vamos dizer para eles, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito obrigado, podem se sentir bem em nosso meio. Nossa irmã Milka é responsável pelo departamento infantil, setor 25, Parque dos Eucaliptos, não é? Muito nos ajudou ali, a gente tem uma gratidão muito grande pela vida dela, não é? A gente sabe do esforço, da dedicação para nos ajudar. Muito bem, meus irmãos, vamos ouvir o grande conjunto do DEFAD, mas antes disso, vamos fazer uma oração por todos aqueles que vão contribuir, não é, com os seus dízimos e suas ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor, e os nossos irmãos que vão também servir ao Senhor com este serviço na casa do Senhor. Sentados mesmos, oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, te rendemos graças pelo privilégio que temos de poder contribuir com a tua obra, Senhor, com os recursos que o Senhor nos tem dado, e ofertamos a ti, Senhor, e entregamos a ti os nossos dízimos com alegria, pois sabemos, meu Senhor, da necessidade da tua obra, para que tenha mantimento na tua casa, Senhor, não tenha falta alguma. Pai bendito e santo, receba a nossa oferta, os nossos dízimos. Também queremos te agradecer pelos teus filhos que vão servir a tua igreja, Senhor, no recolhimento de dízimos e ofertas. Que o Senhor os abençoe e o Senhor os ajude, que o Senhor possa recompensar por este serviço oferecido a ti e à tua casa. Nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Graças a Deus, irmãos, pelos louvores que temos ouvido nesta noite, louvores que enaltecem, glorificam o nome do Senhor. E nós estamos agradecidos a Deus por sua bondade, a sua graça, porque sempre nos reúne para trazer edificação para a nossa vida. A edificação vem por meio da palavra de Deus, somos edificados por meio dela. Quando nós estamos atentos, nós somos edificados pela palavra do Senhor. Mais uma vez quero registrar a nossa gratidão pela vida dos nossos irmãos que têm contribuído com esse trabalho, não somente participando dele, mas também orando por ele, para que Deus continue não só presente, mas também alcançando as vidas que aqui chegam, transformando, libertando, ajudando em todas as coisas. Meus irmãos, quero tomar um versículo da leitura feita esta noite, Neemias, no capítulo 1, e nos chama a atenção o tema da oração, a oração. Nesse texto nós vamos encontrar Neemias, o copeiro do rei. Ele estava procurando saber notícias do povo de Deus e também da cidade de Jerusalém. E ele fica muito triste em saber que aquela cidade está totalmente destruída e as pessoas que estão vivendo ali estão vivendo em completa miséria. Porque Jerusalém havia saído de uma guerra, uma destruição total da cidade, e as pessoas haviam sido levadas cativo, foram para o cativeiro, e a cidade ela ficou totalmente destruída, os seus muros, seus palácios, as suas casas, porque a guerra, meus irmãos, traz destruição, traz destruição. Hoje a gente pode ver nos noticiários o resultado das guerras. Estamos vivendo várias frentes de guerra, conflitos e mais conflitos, de maneira que todos nós podemos ter uma ideia do que seja o pavor, a angústia dos que estão envolvidos na guerra. Às vezes, quando estamos distantes, quando não são com familiares nossos, pessoas conhecidas, o nosso coração não sente muito. Mas se naquele lugar que está em guerra tiver um parente, nós ficamos aflitos, ficamos angustiados por saber que tem uma pessoa nossa no meio daqueles destroços, no meio daqueles conflitos, a qualquer momento podendo perder a sua vida. Muito bem, vamos. Podendo perder a sua vida, não é? E Neemias, irmãos, não era diferente. Neemias tinha este sentimento no seu coração, por saber que a cidade que ele amava estava em completa ruína e que as pessoas que ali estavam vivendo em completa miséria. Aquilo fez com que ele sentisse profundamente, e a atitude de Neemias não foi outra senão chorar, lamentar, jejuar e orar. Neemias foi buscar na oração a solução para aquela sua aflição, para aquela sua angústia. Ele nada podia fazer por aquele povo, mas ele foi buscar refúgio e recurso em Deus. Ele sabia que Deus era poderoso, é poderoso para resolver aquela situação. Então ele se coloca diante do Senhor e ele começa a orar. Ele começa a orar dizendo: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível. Bom, só ora bem quem conhece bem o Senhor. Quanto mais você conhece a Deus, mais você ora bem, porque você conhece o Senhor.
E ali Neemias estava naquela oração, e ele falando sobre Deus, eles que guardas o conserto, a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. O compromisso de Deus, irmãos, é com quem tem compromisso com a sua palavra. Se você tem compromisso com a palavra de Deus, se você ama a Deus, você tem compromisso com a sua palavra. O Senhor Jesus disse: aqueles que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos. Então, se você ama o Senhor, você guarda os mandamentos do Senhor. Porque não é interessante, eu tenho dito sempre isso, você vir para o culto, ouvir a palavra de Deus e depois voltar para casa como se não tivesse ouvido a palavra do Senhor, continuar vivendo a sua vida sem que aquilo faça efeito no seu viver diário, que aquilo não mude a sua forma de pensar sobre a vida, sobre o seu comportamento. A palavra de Deus, ela é penetrante, ela incomoda muitas vezes, ela nos leva a uma reflexão, a um pensar do que nós somos, estamos fazendo ao ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, a palavra de Deus, ela age no coração, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir as intenções e pensamentos. Ela é poderosa. Às vezes estamos aqui, a palavra de Deus vai lá onde é aquilo que nós estamos pensando. A gente pensa no nosso coração e Deus, que sabe o que pensamos, vai lá e fala conosco de acordo com aquilo que nós precisamos ouvir. Então, Neemias sabia disso, e ele sabia também que quando nós pecamos, há um juízo de Deus. Há um juízo de Deus, ninguém escapa do juízo de Deus. Aquele que pecar, ele vai sofrer o dano do pecado, não tem como, porque Deus é justo. A justiça de Deus alcança todos. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso orientamos a todos a fugirem do pecado, a não viver uma vida de pecado. Não é porque aquilo faz mal à sua saúde, não é porque aquilo faz mal à sociedade, é porque aquilo vai lhe levar para o inferno. O juízo de Deus vai vir sobre o pecado. Você não vai poder escapar disso, a não ser que Jesus tenha misericórdia e perdoe o seu pecado. Então ele diz aqui: olha, nós nos corrompemos, nós pecamos, nós nos arrependemos por isso, porque não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Nós estamos padecendo isso porque não guardamos a tua palavra, não fomos fiéis aos teus mandamentos, e por isso sofremos todas estas consequências. A nossa cidade está destruída, as nossas casas e o restante de gente que tem lá está entregue à sorte, estão em verdadeiras miséria. Então tudo isso é fruto do nosso pecado. Mas aqui ele diz: lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós os convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Ele diz: se você desobedece, você vai ser espalhado, vai para longe de mim. Porém, se você guardar, se você se arrepender, se você se converter, se você se voltar para os meus mandamentos, os meus estatutos, eu os trarei para perto de mim. Eu os trarei, não importa onde você estiver, eu irei buscá-lo e trarei para perto de mim. Essa é a promessa da palavra de Deus, a promessa da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, o que Deus quer é que estejamos perto dEle, estejamos junto a Ele. Ele não nos quer longe, Ele nos quer perto, pertinho dEle. E para isso nós precisamos, veja o que diz o texto, ele diz: se vós os converteres a mim, e guardares os meus mandamentos, e os fareis, ou seja, não é somente conhecer, não é somente ter o conhecimento, é fazer aquilo que o Senhor está dizendo para fazer.
E quando a gente vem para o culto de doutrina, a gente tem que vir com o coração aberto para perguntar: Senhor, o que queres que ele faça? Senhor, qual é o mandamento para hoje? Senhor, o que é que eu preciso ouvir? Porque muitas vezes, irmãos, estamos igual aquele jovem que vai para perto de Jesus e diz assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor diz assim: bem, o que é que você tem feito? Não, eu tenho cumprido todos os mandamentos. Ou seja, você olha para você e diz: não falta mais nada. Todas as vezes que eu venho para a Santa Ceia, eu me examino, não é? Eu me julgo a mim mesmo, ver se tem alguma coisa errada. Eu faço o meu julgamento. Eu vou para diante de um tribunal para me julgar, para saber se há alguma coisa que me impeça tomar parte no corpo e no sangue de Jesus. Eu não vejo nada, mas às vezes Jesus está vendo coisa que você não vê. Às vezes o nosso julgamento é falho, às vezes não nos julgamos como devíamos. Aí Jesus disse uma palavrinha só: olha bem, você deve ir, você deve vender tudo o que tem, depois dar aos pobres, e aí você vem, e você pode me seguir, você vai ter um tesouro no céu. Mas ele sabia que era um homem rico, tinha muitas herdades. Ele jamais passou pela cabeça dele que para cumprir os mandamentos do Senhor tinha que vender toda a sua fortuna. Então ele sai triste. Ou seja, tem coisas que a gente precisa saber, e tem coisas que machucam muitas vezes, porque o que diz a palavra de Deus é para ser feito, é para ser cumprido, para poder que a gente poder viver de acordo com a palavra do Senhor, viver de acordo com a vontade de Deus. Procurar viver de acordo com a palavra, com a vontade de Deus, irmãos, é sempre agradável, não somente para nós, para Deus é agradável quando alguém, em qualquer lugar, em qualquer país, procura viver de acordo com a vontade de Deus, não é? Mas, falando em guerra, meus irmãos, eu trago o texto de Efésios, capítulo 6, para meditar com os irmãos. E nesse texto nós vamos perceber a preocupação do apóstolo Paulo com os irmãos da igreja de Éfeso. E eles estão ali na cidade de Éfeso, bem cuidados pelos pastores. Paulo está na prisão, mas ele faz várias recomendações àquela igreja. E ele faz muitas recomendações sobre a santidade, dizendo que a vida cristã é oposta ao costume dos gentios, no capítulo 4. No capítulo 5, ele continua mostrando qual seja a vontade do Senhor. No capítulo 5, versículo 17, diz: pelo que, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E ele sempre falando sobre o nosso comportamento, a maneira de andar. Eles remindo o tempo, porque os dias são maus. Aqui ele fala, irmãos, de dias maus. Dias maus no contexto que eles estavam vivendo. A maldade sempre tomou conta do mundo. O mundo é regido pelo mal. Nunca, o mundo teve uma regência do bem, porque isso só vai acontecer no milênio, quando Jesus estiver reinando. Porque o príncipe deste mundo é quem rege este mundo e este sistema mundano, maligno, que Jesus orou: Pai, eu peço que os livre, que os guarde do mal, que os livre. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou, mas livre-os do mal, guarde-os do mal, na sua oração sacerdotal. E aqui o apóstolo está dizendo: remindo o tempo, porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. É importante quando o crente, ele entende, ele assimila a vontade de Deus para a sua vida. Ele percebe: é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus espera de mim, então eu vou fazer. Ele tem compreensão da vontade de Deus para a vida dele. E ele vai procurar fazer, não somente por saber que aquilo é o certo, mas porque agrada a Deus. Aquilo é do agrado do Senhor. E no capítulo 6 ele fala, no capítulo 5 ainda, ele fala dos deveres domésticos, também dos senhores, dos servos, dos trabalhadores. E no capítulo 6, versículo 10, ele fala sobre a armadura de Deus. Ele fala sobre todas estas coisas, mas o que o apóstolo Paulo, ele deseja
é que cada crente se mantenha firme no Senhor, que cada crente não desista da sua fé, que cada crente combata como verdadeiro soldado em campo de batalha, não se dobre ao inimigo, mas que tenha uma vida vitoriosa. Esse é o desejo do apóstolo. Ele disse: eu quero que vocês passem, atravessem por esse tempo que Deus permitir que vocês estejam aqui na terra, mas que ao final vocês saiam vitoriosos. Vitoriosos. Vocês obtenham a vitória. O mundo é mau, os dias são maus, vocês estão vivendo em um ambiente mau, mas é possível vencer este mal. É possível ter uma vida de vitória, mesmo vivendo em meio à maldade dos homens. Há um sistema mundano, há um sistema corrompido e que procura levar todos os homens para uma vida de desgraça, de miséria e de destruição. Então, ele diz: no demais, irmãos, eles finalmente, depois de ter dito tudo isso a vocês, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, vocês fazem isto, obedecem a isto que eu falei, mas não deixem de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ele está dizendo: sozinho você não vai dar conta, você precisa do Senhor. Sozinho você não consegue, mas com o Senhor você consegue. Com Deus você tem a vitória, com Deus você chega adiante, com Deus você triunfa. Sozinho não adianta prosseguir. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O salmista diz: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a minha fortaleza. Não é? O apóstolo Paulo diz que quando ele está fraco, aí é que ele está forte. Por quê? Porque quando ele estava pensando que estava fraco para ser destruído, o Senhor era a sua força, a força que vem de Deus, a graça que Deus dá para vencer as lutas e as dificuldades da vida. Glória a Deus. Então ele diz: nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele diz isso para nós. E você fica pensando: como faço isso? De que forma eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder? E às vezes a gente fica procurando algo prático para fazer. Não é só ter o conhecimento, mas como eu faço isso na prática? Como eu saio do culto de doutrina e vou colocar isso em prática no meu viver diário? Para ser fortalecido, eu sou consciente de que eu preciso da força que vem de Deus, do poder que vem de Deus. Mas eu preciso que essa força, que esse poder chegue até a minha vida. Então o apóstolo Paulo está pensando agora no crente. Ele não está pensando na igreja como o corpo de Cristo. Não, ele está pensando no crente em particular. Ele está pensando em mim, em você. Como nós estaremos fortalecidos no Senhor? Como a força de Deus estará em nós para vencermos as nossas guerras e lutas? Então ele começa a falar sobre a armadura de Deus. Ele disse: olha, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Não é de parte da armadura. A armadura de Deus tem vários componentes. Ele não diz aqui: é interessante que você se revista de parte das armaduras. Não, de toda a armadura de Deus. Não deixe nada fora. Não deixe nada escapar. Que toda a armadura de Deus, você possa se revestir dela. Então, o primeiro passo para estar fortalecido em Deus, precisamos nos revestir desta armadura de Deus. Desta armadura de Deus. Agora veja a razão por que precisamos nos revestir: para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Você precisa disso. O apóstolo está dizendo: você precisa dessa armadura. Por quê? Porque você precisa estar firme quando chegarem os enganos do diabo. O diabo, ele tem ciladas. Sabe o que é uma cilada, né? São armadilhas. São coisas que são feitas às escondidas. São como para pegar você de surpresa, sem que você menos espere.
O diabo trabalha desta forma, com ciladas. Joga uma palavra para que você responda, e você não está nem pensando que você vai cair numa cilada ao responder aquilo. Ele fez isso muito com Jesus. Ele lançava ciladas para Jesus, mas Jesus não caiu em nenhuma delas. É lícito dar tributo a César? Era uma cilada. Mas Jesus toma a moeda e diz assim: de quem é essa moeda? É de César. Então dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Mas o crente, irmãos, passa por isso. Muitas ciladas o inimigo lança para que o crente caia da sua firmeza. Deus quer que estejamos firmes, mas o diabo quer que a gente caia, que a gente escorregue, que a gente desabe, esteja prostrado. Mas Deus, é Ele que nos dá a vitória e Ele que nos mantém de pé. Glória a Deus. Ele que nos mantém de pé. Então Ele disse: bem, vocês devem se revestir da armadura de Deus, para que no dia mau vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aqui ele traz algo, irmãos, interessante. Ele diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Vocês estão numa guerra também. Vocês estão numa luta. Vocês lutam. Mas vocês não lutam com carne e sangue. Não são pessoas de carne e sangue com quem vocês estão lutando. Lembrem-se disso. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta, meus irmãos, é uma luta espiritual, uma batalha espiritual. E não é com um inimigo que aparece aqui e ali, não. São com hostes, com principados, com potestades, com comandos organizados, estruturados para destruir a sua vida. São exércitos e exércitos, são hostes malignas que imperam neste mundo, trazendo a destruição, a ruína e tudo que é mal. E é contra esta organização das trevas que nós temos que lutar. E essa luta é diária, é constante, não tem tréguas. Ela não vem só durante o dia ou só durante a noite, não, ela vem de dia, de noite, toda hora, 24 horas, e ela vai durar até a nossa ida para o céu, até nós irmos para o Senhor ou o Senhor vir buscar a sua igreja. Esta luta não termina, é uma batalha constante. Você vai se revestir desta armadura e não vai tirar ela até a batalha terminar. Você não pode largar esta armadura, você tem que ficar com ela até vencer. E dizer como o apóstolo Paulo, e a gente vê muito isso nos funerais: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você tem que estar pronto para isso, porque esta luta, ela é renhida. Então nós temos que entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa batalha não é material, é espiritual. E eu não posso vencer uma batalha espiritual com armas carnais, com coisas desta vida, não. As nossas armas, elas têm que ser também armas espirituais, e armas dadas pelo Senhor. Não sou eu que crio, não sou eu que acho bonito, não, são armas dadas por Deus. Deus nos providenciou todas as armaduras, toda a armadura que nós precisamos para vencer a batalha. Foi Ele quem proveu, não fomos nós, mas Deus quem proveu essa armadura. A armadura é de Deus, e Ele nos concede e nos dá para nos ver vitoriosos, para não vermos prostrados, mas de pé, firmes, servindo ao Senhor. E aqui ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Veja, eles revestivos de toda a armadura de Deus, revestivos, mas agora ele diz: tomai toda a armadura de Deus.
para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Então, o tomar aqui já não é você esperar que alguém venha lhe revestir, é você ir lá e pegar a armadura, tomar para si, é buscar isso, é ir atrás dela e tomar para si. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro, e depois você se reveste dela. É você que tem que fazer. Não espere que outro faça. Não dá certo. Eu não posso fazer isso com os meus filhos, não posso fazer isso com minhas netas. O que eu posso fazer é ensinar o caminho. É dizer, o caminho da vitória é por aqui. Esse é o caminho da vitória. Esse é o caminho da vitória na batalha. Existe uma batalha, mas para ser vitorioso temos que caminhar por aqui. É esse o caminho. Podemos mostrar o caminho, é o que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está dizendo, o caminho é esse. Se você quer ser vitorioso contra estas hostes, se você quer ser vitorioso contra este império do mal, revista-se da armadura de Deus. Faça isso. Tome para si. Tome para si. Por isso disse, não é interessante você ouvir e esperar que outro faça aquilo. Não é interessante estar num culto de doutrina, não é? E dizer, bem, eu venho, eu sou o dono da casa e toda a minha família está guardada com a doutrina. Não, você tem que trazer toda a família. Todos precisam ouvir, porque é uma atitude individual de cada um deles, buscar as armaduras e se vestir, e se revestir dela. Então ele diz, ele fala o seguinte, para ter a vitória, é o que o Senhor está dizendo, primeiro, tem que tomar a armadura. Não tem vitória sem a armadura. A armadura é necessária para a vitória. Primeira coisa, tomar a armadura. Depois, resistir firme. Você está revestido agora da armadura, agora resista à luta, resista à batalha. Resistir no dia mau. E depois de tudo, ficar firme no Senhor. Não perder a firmeza no Senhor. Esses 3 requisitos para a vitória. Precisamos tomar a armadura, resistir ao inimigo. E quando a gente fala resistir ao inimigo, a gente lembra-se de Jesus lá no monte da tentação, lá na tentação. Quando o diabo vinha tentá-lo, ele resistia com a palavra de Deus, não é? O diabo dizia uma coisa e ele resistia com a palavra de Deus. Isso é resistir. Às vezes o inimigo vem com uma proposta, mas você tem a palavra de Deus, você resiste com a palavra do Senhor. Não, mas a palavra de Deus diz assim. O diabo faz uma proposta, não é, como fez para Eva lá no jardim do Éden. Porque essa coisa é antiga, irmãos, desde o Éden, não é, que o diabo está tentando Eva lá, tentando ela. Por que o diabo queria tentar Eva? Porque ele tem pavor quem tem aproximação de Deus. Ele não gosta quando você tem intimidade com Deus, quando você está pertinho de Deus. Imaginou Adão e Eva conversando com Deus na viração do dia? Não é? O diabo não gostava disso. O crente que tem intimidade com Deus, que conversa com Deus todo dia, tem um bom relacionamento com o Senhor, ele quer separar você de Deus. E ele tanto fez que tentou a Eva ao ponto de separar aquele casal de Deus. Ele quer fazer isso conosco também, nos separar da nossa comunhão com Deus. Mas aqui está, irmãos, o caminho para nos mantermos firmes. Ele diz, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A gente sabe que a mentira tem origem no diabo. A falta de sinceridade tem origem no diabo. E aqui são virtudes que você tem que buscar, porque a armadura são feitas de virtudes que você tem que incorporar na sua vida. Veja que ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai se responsabilizar pelas minhas palavras. Se elas vão ser sinceras, se elas vão ser verdadeiras, eu é que tenho que ter essa consciência de que as minhas palavras são verdadeiras, são sinceras. Ninguém vai fazer isso por mim. Por isso eu que tenho que buscar a verdade.
e não deixar que a mentira tome conta de mim. Por isso o apóstolo Paulo, quando recomenda, ele diz: deixai cada um a mentira e falai a verdade, cada um com seu irmão. Antes nós vivíamos na mentira, no engano, na falta de sinceridade, mas agora não podemos mais. E essa é uma das virtudes. E essa virtude, segundo a palavra de Deus aqui, é como se fosse um cinto que você sustenta toda a armadura. O cinto da verdade, cingido com a verdade. Depois que você está com toda a armadura, você se cinge, ou coloca o cinto, e ele prende toda a couraça, e todas as armas que você tem estão presas ali em você, mas você se sente seguro da sua armadura, porque está com o cinto da verdade. Você está firmado na verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Quem é da verdade está com Deus. A mentira faz parte da vida anterior que tínhamos, da vida que levávamos quando não tínhamos conhecimento de Deus, nem temor a Deus. Então o Senhor disse que nós deveríamos estar cingidos com a verdade, revestidos dessa armadura e com essa virtude que é a verdade. Ela é uma virtude nossa, que Deus nos dá, que nos capacita. O Espírito Santo é também chamado de Espírito da verdade. Espírito da verdade. Então, quando o crente está cheio do Espírito Santo, ele também tem esta virtude, a verdade consigo. Ele fala sobre a couraça da justiça. Ele diz: cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça. A couraça, irmãos, era uma parte da armadura que protegia tanto os órgãos da frente como os de trás do corpo. A couraça protegia os órgãos mais vulneráveis do corpo, o coração, essa parte do tórax aqui. Então, o cinto cingia a couraça, mas a couraça era quem protegia o corpo, dos ataques do inimigo. Então, aquelas partes mais frágeis, elas eram protegidas pela couraça. E a couraça é a justiça, mas não a justiça nossa, não a nossa justiça, a justiça que vem de Deus, a justiça que foi feita por Jesus. O diabo muitas vezes lança uma seta, querendo nos acusar de coisas que a gente fez no passado, mas ele olha e vê a justiça de Deus na nossa vida. A justiça de Deus está ali para nos guardar do juízo de Deus e das setas do mal, porque Deus, irmãos, ele vem com seu julgamento, mas quando ele vê a sua justiça ali, o seu julgamento passa de lado. Quando o anjo passou ali, o anjo da morte passou ali no Egito, passou ali, mas tinha as marcas do sangue do cordeiro naqueles umbrais das portas, ele passava por cima e não atingia. Assim é nós também. A justiça de Deus vem, mas quando ela olha e vê o sangue do cordeiro espargido em nossas vidas, ele passa por cima. Essa é a justiça que nos livra, que nos guarda, que nos protege. O diabo até tenta destruir as nossas vidas, mas ele encontra a justiça de Deus. Esse aqui está selado, esse aqui é de Deus, esse aqui pertence ao Senhor. E a justiça, o apóstolo Paulo, sendo pois justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Essa justiça, ela vem por meio da fé. A justiça que se obtém por meio da fé. Quando você crer em Jesus, você é justificado dos seus pecados. E aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele diz mais, que devemos, irmãos, estar calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Esse Evangelho da paz, esse Evangelho que pacifica, esse Evangelho que restaura a paz que está no coração, a falta de paz que está no coração das pessoas, trazendo paz para o coração. Quantas vidas que não tinham paz, mas quando esse Evangelho chega, ele traz paz. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, ele fala sobre a importância de levarmos este Evangelho, de servir ao Senhor, levando este Evangelho a outras pessoas.
no capítulo 10 de Romanos, ele diz: e como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Quão, não é, formosos são os pés dos que anunciam a paz. Ora, irmãos, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela traz paz aos corações, e o serviço nosso é anunciar a paz em Cristo Jesus, anunciar a reconciliação com Deus, para que as pessoas tomem conhecimento, que possamos levar boas coisas às pessoas, as boas obras que glorificam a Deus. Devemos levar as boas novas às pessoas, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. A fé é necessária na nossa vida, porque é pela fé que nós destruímos as setas inflamadas do maligno. Nós temos a fé, a nossa confiança está em Deus, e nós não retrocedemos, não temos receio do mal que possa nos acontecer, pois cremos naquele que é poderoso para nos guardar. Nós precisamos crer naquele que é poderoso para guardar a nossa vida, guardar-nos dos dados do inimigo, guardar-nos dos ataques do inimigo, guardar-nos das ciladas dele, porque são como minas, você não vê, você não sabe onde está pisando, mas tem um Deus que vê todas as coisas e que nos leva para um lado e para outro, e às vezes a gente não entende nem porque vai de um lado para outro. É um segredo de Deus. Às vezes está aqui, Deus manda você para outro lado, depois você está do outro lado, Deus traz você de volta, e você fica sem compreender todas as coisas. Por quê? Porque tem um Deus que rege a sua vida, tem um Deus que sabe o caminho que você deve seguir. Ele sabe onde o diabo vai atacar e livra você e guarda você, porque a sua fé e a sua confiança está nele. Louvado seja o nome do Senhor. Eles, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele nunca vai deixar de lançar as suas setas malignas. As tentações virão, mas Deus é poderoso para nos livrar, nos guardar da tentação. Também o capacete da salvação. Capacete da salvação, irmãos. Quantas pessoas precisam conhecer mais, ter um conhecimento mais profundo da obra da salvação? O que Deus fez conosco ou por nós ao nos salvar? A certeza da salvação, a confiança de que foi o Senhor que nos salvou. Foi Ele. Não foi somente a nossa atitude de aceitar Jesus, mas foi a ação dele pelo seu Espírito, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e nos fez aceitar a salvação dele pela fé. O apóstolo Paulo diz que nós somos salvos por meio da fé, não é? Efésios 2:10 diz, 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória ao nome do Senhor. Ele que nos salva. Ele nos salvou. O capacete da salvação. O capacete, irmãos, guarda a nossa mente, os nossos pensamentos. Quantas pessoas com pensamento atormentado, porque não tem o capacete da salvação. Mas quando você é salvo, Deus guarda os seus pensamentos. Quantas setas malignas o diabo tem lançado no pensamento das pessoas? Pensamentos de morte, pensamentos de fazer o mal, pensamentos de destruição. Quando ele lança essa semente, esse arco, essa flecha, mas quando o crente lembra-se de que é salvo em Jesus, ele repreende pelo poder do nome de Jesus seus pensamentos. Ele repreende. Os nossos olhos, irmãos, muitas vezes nos levam a pecar. Quantas vezes não devemos estar olhando naquilo que não é bom, naquilo que é mal? Os nossos olhos também estão na cabeça. Esse capacete guarda a nossa cabeça. E o inimigo quer muitas vezes entrar na nossa vida pelos nossos olhos. Quantas famílias têm sido destruídas através que não guardaram os seus olhos? É só lembrar do rei Davi. Ele olhou, cobiçou e pecou. Acontece hoje.
O diabo continua lançando a mesma seta através dos olhos. Ele pode usar os seus ouvidos para lançar uma seta, você ouvir coisas más. E vai ouvir, e vai se contrariar, e vai se desestabilizar. Mas lembre-se, Deus é que guarda a sua mente, Deus é que guarda o seu ouvido, Deus é que guarda os seus olhos, porque a salvação veio para nos guardar. Todas aquelas entradas, Deus guarda, os seus pensamentos Deus guarda. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses: tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Deus é maravilhoso, irmãos, Ele cuida dos nossos pensamentos, daquilo que a gente pensa. Deus guarda os nossos pensamentos. E por último, irmãos, Ele diz aqui, nessa palavra lida, no capítulo 6 de Efésios, Ele diz: também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. O diabo, meus irmãos, tem procurado destruir essa arma, que é a palavra de Deus. Os irmãos têm visto essas guerras acontecer esses dias. Quando um país quer destruir, ele quer destruir as armas de guerra do outro, né? Ele quer destruir a arma que o outro está usando. O diabo faz isso também. Qual é a arma que a gente tem? Os outros são defesas: escudo da fé, capacete, couraça. Mas só temos uma arma para atacar o inimigo: é a palavra de Deus. E o diabo tem procurado atacar a palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é inspirada, ela é a palavra de Deus. Nós cremos assim. Nós obedecemos a palavra do Senhor porque cremos na inspiração divina desta palavra, na inerrância desta palavra. Mas os homens, eles querem achar erros na palavra. Eles querem relativizar o ensino da palavra de Deus, para diminuir o valor desta palavra, para destruir a única arma que você tem na mão, que é a palavra de Deus. E quando o Senhor Jesus venceu a Satanás, Ele venceu com a palavra. Mas está escrito, glória ao nome do Senhor. Obedecer esta palavra, viver esta palavra. O Senhor Jesus diz: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é esse que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quando eu falo em edificar a vida, eu falo em ouvir a palavra de Deus. É a palavra que edifica. Foi Jesus que disse: aquele que ouve é o que edifica, e o que ouve, que pratica, é o que edifica sobre a rocha. A única diferença é essa. Mas ouvir é edificar. E tem muita gente que não quer ser edificado pela palavra de Deus, está negligenciando a edificação da sua vida espiritual, enquanto que Deus está aqui dizendo: eu quero que você permaneça firme, porque você um dia era escravo do diabo, e ele não está nada satisfeito com isso, ele quer trazer você de volta. Sabe o que Faraó fez? Faraó resistiu a Deus o máximo que pôde. Quando ele viu que a sua nação estava arrasada, que não podia mais resistir à mão de Deus, ele disse: vamos deixar esse povo ir. Mas quando o povo saiu, ele caiu em desespero. Ele disse: como é que nós deixamos esse povo ir embora e deixar de nos servir? O diabo quer que a gente continue servindo a ele. E ele vai nos perseguir, assim como o Faraó perseguiu o povo do Egito. Ele vai perseguir, ele vai colocar os seus soldados atrás, para nos perseguir, para nos levar de volta ao cativeiro, à escravidão do pecado. Mas nós vamos nos manter firmes no Senhor, porque nós vamos estar revestidos com a armadura de Deus, nós vamos estar obedecendo a palavra do Senhor, vamos estar fazendo isso, e vamos resistir a Ele firmes na fé. Não vamos retroceder, não vamos voltar à vida que vivíamos mais, mas vamos caminhar daqui para frente até chegarmos na presença de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a ouvir a sua voz e também permanecer firme nos caminhos
do Senhor. Meus queridos irmãos, quero convidá-los para estar de pé e vamos estar anunciando que domingo haverá o culto com a participação do DESAD aqui, não é? Era o culto evangelístico, mas conversamos com o nosso irmão Gustavo e faremos o culto com a participação do DESAD, não é? Vai estar pregando aqui o pastor Davi, ele que é um obreiro aqui do interior, vai estar nos trazendo a palavra, e toda a igreja está convidada a estar aqui cultuando, apresentando o seu culto ao Senhor nosso Deus. São todos convidados em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, vamos estar encerrando este trabalho, agradecendo ao Senhor pelos nossos irmãos, agradecendo ao presbítero Alex, a irmã Keila, né, seu filho, a irmã Milka também, nossa gratidão por vir aqui também matar um pouco da saudade, né? A gente não pode ir, mas vocês vêm, graças a Deus por isso. Muito bem, vamos orar, convidar aqui o nosso irmão Bruno para estar fazendo esta oração. O irmão Natanael me lembrou muito bem. Meus irmãos, nós temos a cada 1 mês e 15 dias mais ou menos, na escala do nosso calendário geral da igreja, a nossa participação da área 2, no culto geral de doutrina ali no Templo Central. E sexta-feira, amanhã, é a nossa participação de toda a igreja, todos são convidados, tá certo? Todos estão, não é convidados, é escalados, né? Nós estamos escalados lá, vamos por obediência à escala da área 2, você que participa da área 2, né? Esteja ali, fazendo parte desse grande culto, eu peço que os irmãos estejam ali. E no sábado que vem, o outro sábado, nós teremos aqui a nossa EBD em síntese, e aqueles que não se inscreveram ainda, por gentileza, se inscrevam. Meus irmãos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Pastor, eu também queria pedir oração por esse conflito, né, que está havendo em Israel, não é? Os irmãos são conhecedores que nos últimos dias têm se agravado os conflitos no Oriente Médio. O Irã, por ser detentor de armas atômicas, enriquecimento de urânio, enfim, está lá fazendo essa preparação para poder atacar Israel e aniquilar o povo de Deus. Essas palavras que foram lidas hoje no livro de Neemias parecem um pouco sobre este assunto. São os antigos persas, né, que atacaram o povo de Deus na antiguidade, e hoje suscita todo esse conflito em volta de Israel. A finalidade deles é aniquilar completamente a nação de Israel. E de ontem para hoje, os Estados Unidos estão querendo entrar nesse conflito, e me parece que a coisa vai agravar ainda mais. Mas que Deus nos proteja de tudo isso, né? Deus nos proteja e que possamos orar. Houve um ataque de ontem para hoje também em Jerusalém, e a Bíblia diz que nós devemos orar pela paz de Jerusalém, porque prosperarão aqueles que assim o fizerem. Então nós temos também esta responsabilidade de orarmos por Israel, em especial Jerusalém. Eu quero também pedir oração pelo pai do nosso irmão José Filho, nosso irmão pastor José Vieira. Ele está enfermo, o pastor José Filho está lá com ele em Fortaleza, pediu para passar alguns dias lá com ele, e nós nos comprometemos a estar orando pelo pastor José Filho e também pelo seu pai. Muito bem, vamos orar? Quantos mais querem oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificamos o Teu nome pela pregação e o ensino da Tua palavra. Tu és o mesmo Deus que nos desperta em tempo, Senhor, para que assim possamos estar trilhando os caminhos que tens preparado desde a fundação do mundo, para que possamos andar por ele. Em nome de Jesus Cristo, queremos continuar orando pelos enfermos da Tua casa que precisam das Suas mãos curadoras, para assim serem atendidos nas suas necessidades. Queremos orar pelo pai do pastor Zé Filho, que precisa das nossas, Senhor, orações e de providências dos céus para ser atendido na sua necessidade. Queremos orar por Israel neste momento, Senhor, naqueles conflitos que estão existindo ali.
está descambando para poderio militar muito mais intenso e mais forte, que poderão comprometer outras nações e, enfim, todo um sistema que está preparado pelo inimigo para poder acabar com tudo aquilo que construíste naquela nação, e não somente nela, mas em todos aqueles que creem no teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nos livra deste mal, impede as obras do diabo naquele lugar, as obras de Satanás, querendo, enfim, acabar o teu povo, Senhor, naquele lugar. Em nome de Jesus, estende as tuas mãos sobre a tua igreja, livrando do mal, livrando do, Senhor, dos ataques diabólicos, livrando, Senhor, desta guerra e livrando de todo este poderio e diabólico que se forma e que se está se permeando em todo o globo terra. Em nome de Jesus, nos livra das influências diabólicas que está sobre o Brasil, sobre este governo, sobre estas autoridades que estão caminhando, Senhor, para marchar contra a tua igreja, contra a tua palavra, relativizando, normalizando, naturalizando a tua palavra, querendo tirar os efeitos que ela traz trazido na nossa vida. Ao teu povo que crer no teu nome, crer na tua palavra, continua nos reavivando, nos trazendo, Senhor, um povo forte que possa estar sobre a face da terra, levando a tua palavra e fazendo grande, Senhor, o teu nome no meio do teu povo. Em nome de Jesus Cristo, ajuda os pastores, ajuda, Senhor, aqueles que estão na frente das igrejas, com boa fé, caminhando, sofrendo, orando, jejuando e buscando, Senhor, trazer a verdade para o teu povo. E em nome de Jesus, ajuda-nos em tudo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, uma noite de paz e até domingo, se Deus assim nos permitir. Até amanhã, né, ali no Templo Central.